A ministra Carmen Lúcia, do STF, deu liminar com parecer favorável a pedido do Rio, Espírito Santo e São Paulo, suspendendo parte da nova lei dos royalties. O Rio de Janeiro alega que a lei afronta várias regras da Constituição, como o direito adquirido por alterar os contratos em vigor, a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito por interferir em receitas comprometidas e contratos assinados, e a responsabilidade fiscal, uma vez que os orçamentos ficarão comprometidos. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, para tratar desse assunto. Nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, como é que o senhor avalia a situação de momento? Quer dizer, nesse momento há uma liminar, claro que isso ainda vai para o julgamento do Pleno, quando o Tribunal completo se reúne para examinar essa questão. Mas, nesse momento, parte dessa lei está suspensa, dessa decisão do Congresso está suspensa. Como é que o senhor vê, de momento, essa situação e o que é que a gente pode esperar para o futuro? Bem, em momento, a decisão liminar da ministra Carmen Lúcia é tranquilizadora. Você elencou aí várias questões, né, que foram citadas como inconstitucionais, né? Debatemos muito essas agressões. Mas tem também a questão do conflito federativo, né? Roubar direitos do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, isso, no mínimo, iria gerar um conflito federativo de proporções imprevisíveis. Nós não saberíamos onde isso acabaria. A gente lamenta que o Congresso Nacional não teve a capacidade, né, de, no bom senso, num grande acordo que fosse bom para todos, né, chegássemos a um bom senso sobre essa matéria. Eu vou até mais longe, essa matéria ela foi usada de maneira irresponsável pelo presidente Renan Calheiro, que presidiu aquela sessão onde os vetos da presidenta Dilma foram derrubados. Aquela sessão não poderia nunca ter acontecido. Mas acredito eu que o presidente Renan, para chegar à presidência do Senado, tenha assumido esse compromisso de colocar essa matéria em pauta. Como também acredito que o próprio presidente da Câmara, o Henrique Eduardo Alves, para chegar à presidência da Câmara, tenha se comprometido com os deputados dos estados não produtores de pautar essa matéria, muito embora soubessem eles, acredito, da inconstitucionalidade da matéria. Felizmente, embora ora, a responsabilidade, o bom senso que faltou no Congresso Nacional prevaleceu na decisão liminar da ministra Carmen Lúcia. Esperamos agora, né, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na hora da sua avaliação, referende a decisão da ministra. Agora, ela diz aqui na decisão dela que a lei afronta a Constituição e o sistema federativo porque, segundo ela, a Constituição de 88 fortaleceu o sistema federativo que antes era centrado na figura da União, etc, etc. E diz assim, para a ministra, a imposição da redistribuição dos royalties implica desequilíbrio desse sistema ainda frágil. E mais adiante, ela lembra que a Constituição determina o pagamento de royalties como forma de compensação aos territórios produtores, etc, etc. Deputado, essa questão dos royalties do petróleo não poderia ser um belo ponto de partida para a discussão da questão do Pacto Federativo aqui no Congresso Nacional? Se fala muito disso, mas você não teve ainda uma motivação concreta. Esse poderia ser esse fato? Poderia. A questão do Pacto Federativo, a questão dessa tão sonhada, tão prometida e tão necessária reforma tributária, certo? Só que royalties do petróleo, nós já falávamos isso desde lá de trás, não é privilégio do povo do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, não é favor que o governo concede a esses estados. Royalties é uma indenização em função dos danos que são causados pela produção de petróleo. A produção de petróleo, ela deixa danos na área ambiental gravíssimos, né? Na área estrutural das cidades, a violência que vem junto, não é isso, com o crescimento dessas cidades, é o que aconteceu. Nós podemos citar aqui a cidade de Macaé, né? Até 30 anos atrás, quando a Petrobras realmente chegou para produzir petróleo em Macaé, aquela cidade era conhecida como Princesinha do Atlântico, era uma paz, né,
muito grande, as praias maravilhosas que acabaram com a produção de petróleo, né? Então, Macaé hoje é uma cidade que cresceu de maneira desordenada, né? Sequelas enormes nessa questão da violência pública, mas estou citando Macaé como poderia citar Campos, São João da Barra, Rio das Ostras, todas essas cidades. Então, o grande erro também nessa discussão é que os municípios não produtores colocaram a briga de ricos e pobres, e não é por aí. Agora, deputado, a corda esticou demais. A gente viu que houve radicalizações de parte a parte. Na opinião do senhor, ainda é possível se pensar na possibilidade de chegar a um meio termo que atenda às reivindicações de Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo de um lado e do outro os estados não produtores? Nós temos que trabalhar nesse norte. A presidenta Dilma, né, um pouco atrás, numa reunião com cerca de 3.000 prefeitos, ela sinalizou dessa maneira: olha, royalties eu vou falar para os senhores dos municípios não produtores. Eu não tenho uma boa notícia. Daqui para frente, nós vamos conversar. Da declaração dela, daqui para frente. Mas daqui para trás não, né? Mas a gente também lamenta que a presidenta Dilma, naquela sessão irresponsável do Congresso Nacional, ela não tenha se articulado para que o Congresso mantivesse o seu veto, né? A coisa correu muito frouxa e isso não é normal a gente ver aqui numa votação daquela, onde um veto da presidenta estava sendo apreciado, né? Você acha que o Palácio, de certa forma, deixou a coisa andar por interesse mesmo? Por interesse eleitoreiro mesmo. Foi irresponsável a presidenta, com todo respeito, né? Porque a derrubada do veto, né, isso gera um descrédito para o governo federal, para o governo da presidenta Dilma, como gera também para o Brasil, no mundo lá fora, principalmente no mundo do petróleo, uma falta de confiança nas decisões aqui do governo, do Congresso Nacional. Então, eu achava que a presidenta deveria ter atuado de maneira mais competente e mais dura nessa votação irresponsável que não era para existir. Aí os congressistas reclamam, né, que o Supremo Tribunal Federal interfere em muitas decisões. Era isso que eu ia falar, que era a questão da judicialização. Será que ainda é possível, nessa altura do campeonato, essas partes se sentarem e, volto a dizer, tentarem um meio termo, um acordo, capaz de evitar que essa questão seja decidida pelo Pleno do Supremo de uma forma que provavelmente não vai contentar uma parte ou a outra? Eu acho que chegou um pouco longe. Como você disse, essa corda foi muito esticada, né? Mas nunca é tarde para que a gente chegue a uma decisão consensual, certo? Poxa, os royalties do pré-sal, o daqui para frente, aí sim, vamos discutir, vamos fazer uma lei que atenda aos municípios e aos estados não produtores. Agora, o que nós também não poderíamos deixar, e felizmente a tendência é que isso não aconteça, é que os nossos direitos, né, é que nós sejamos prejudicados com decisões irresponsáveis de uma maioria que não fez esse tipo de avaliação. Então, nós temos certeza que esse diálogo vai prevalecer, essa decisão boa para o Brasil acontecerá. Agora, os direitos do Estado do Rio de Janeiro terão que ser obrigatoriamente prevalecidos. O povo do Estado do Rio de Janeiro está muito consciente dos seus direitos. A prefeita Rosinha Garotinho liderou vários movimentos, certo, visando o respeito à Constituição brasileira. Em Campos, nós reunimos agora cerca de 30.000 pessoas com a Constituição Federal nas mãos, certo? Pedindo que o Supremo Tribunal Federal, certo, não nos oferecesse nenhum favor, nenhum privilégio, que fizesse apenas ser cumprida a Constituição, o que, através da decisão liminar da ministra Carmen Lúcia, nós temos esse norte que esperamos que seja referendado, né, pelos outros ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Então, nós não queremos nada de privilégio. Agora, lutamos pelos direitos do povo do Estado do Rio de Janeiro. É a nossa missão aqui, né, no Congresso Nacional. Deputado Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Te agradeço, Paulo. Agradeço e parabenizo aí pelo programa e pelo esse espaço que vocês concedem a todos os parlamentares. Muito obrigado, senhor. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.